Olá, este é o Correspondente Médico. Doutor, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Muriel. Vamos trabalhar? Vamos lá, lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico no Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. E o nosso primeiro tema de hoje é uma notícia para quem faz tratamento contra o vírus HIV. Você pode conferir essa notícia no nosso site, viu? Na semana em que lembramos o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Anvisa aprovou um novo medicamento para o tratamento do vírus causador da AIDS. E esse remédio reúne em um só comprimido duas substâncias usadas do controle do HIV. Esse comprimido é produzido no Brasil pelo laboratório GSK, que apresentou dados de segurança e eficácia do tratamento. De acordo com a agência, essa aprovação deve simplificar o tratamento contra o HIV. Vamos começar então entendendo quais são essas substâncias encontradas nesse novo remédio e para que elas servem, doutor? Bom, Muriel, a função dessas substâncias é inibir que o vírus venha a se dividir e se multiplicar dentro das células, de modo que você consegue garantir, com a sua utilização, que a viremia fique mais baixa, ou seja, vírus circulante fique mais baixo, e que as células CD4 positivas, que são importantes para a defesa do organismo como um todo, se mantenham em níveis normais. Então, elas têm um papel, na verdade, bioquímico importante quando o vírus ele tenta fazer o trabalho dele de destruição da célula e integração do seu material genético. E quem vai poder tomar esse remédio? Qualquer pessoa pode fazer o tratamento? Bom, pessoas que tenham mais do que 40 quilos, inclusive jovens e adolescentes, podem fazer a utilização e a grande vantagem é o número reduzido de comprimidos, preconizado 1 por dia, o que facilita muito, né, Muriel, o tratamento relacionado com todo esse processo. É lógico que é necessário o acompanhamento médico de perto e todo o segmento, tudo a gente sabe que requer esse olhar especial, mas a grande vantagem acaba sendo essa, você simplifica o tratamento garantindo, na verdade, uma excelente qualidade de vida. Pois é, qual que é a vantagem então de um comprimido único possuir duas substâncias diferentes nesse caso? Bom, com isso você pode imaginar o seguinte, você tem que lidar com uma situação de gerenciamento dos próprios comprimidos de uma forma muito mais simples, levando em consideração que é uma medicação de uso contínuo. E até mesmo os efeitos colaterais e um relacionamento difícil que você pode ter no dia a dia com tantos comprimidos, deixa de existir. Então, tanto na distribuição como na própria utilização do dia a dia, isso acaba funcionando de uma forma muito positiva, porque a posologia ela acaba implicando, né, Muriel, na qualidade de vida e no jeito da pessoa se relacionar com o medicamento. Você pode imaginar o seguinte, se eu tenho que tomar um comprimido uma vez por dia e eu estou ok com o tratamento e com a manutenção da minha saúde, é tudo muito mais fácil, né? Quando a gente fala de polifarmácia, que acaba sendo a tendência de se utilizar diversos medicamentos, independente de diversas substâncias estarem interferindo no funcionamento do corpo, e isso por si só já é um problema, porque você consegue ter, através de dados científicos, o efeito colateral, por exemplo, de uma substância. Mas quando você mistura 3, 4, 5, muitas vezes surgem efeitos que a gente acaba tendo que descobrir na prática clínica. Então, quando eu faço isso virar um comprimido só, a própria posologia e forma de administração facilita todo o tratamento. Doutor, por que é tão difícil combater o HIV? Já estamos aí nessa luta há mais de 3 décadas, né, praticamente. O vírus do HIV ele tem uma característica que chama bastante atenção, porque ele vai justamente atacar células de defesa do sistema imunológico, células essas que são responsáveis pela exclusão do próprio vírus. Então, é como se você, na verdade, afetasse a segurança do corpo e, portanto, você abre aí um flanco grande, tanto para a própria manifestação clínica da doença e a sua transmissão, como também para infecções oportunistas e diversos tipos de câncer. A gente vai agora para o próximo tema, doutor, para falar sobre um grupo de pesquisadores brasileiros e britânicos que fez um estudo para medir o impacto dos transtornos mentais no desenvolvimento escolar de crianças. E eles acompanharam mais de 2.500 famílias que tinham crianças em idade escolar de 6 a 14 anos. Foi feita uma análise durante 3 anos e foram considerados transtornos como fobias, déficit de atenção, depressão e bipolaridade. E os resultados mostraram uma relação desses transtornos com o desempenho escolar. Mostra pra gente então, doutor, quais foram as principais descobertas. Bom, a gente sabe que é o seguinte, os transtornos mentais acabam impactando e muito no próprio processo pedagógico e aprendizado das crianças. E muitas vezes até mesmo a questão do absenteísmo, a questão da repetência e do propósito de se ensinar uma pessoa vir a funcionar de forma adequada. Então, assim, com a prevenção estariam em séries adequadas 10% das meninas e 5% dos meninos. E não teriam sido reprovados 5%
das meninas e 4% dos meninos. Ou seja, independente do gênero, existe um impacto positivo nesse olhar e entender que é importante a gente mexer com isso aqui para reduzir esses números que muitas vezes são reflexo de um processo um pouco despreparado frente à realidade da saúde mental. E, doutor, além desses transtornos, além dessa situação toda do desempenho escolar, quais outros transtornos podem causar também esse caso? Você pode imaginar o seguinte, Muriel, se eu tenho um cérebro que está em desenvolvimento e de alguma forma ele tem algum desajuste que não está sendo diagnosticado nem mesmo realmente tratado, você vai ter um adulto com um problema lá na frente que poderia ter sido tido uma história diferente. Desde a família entender, até na verdade o corpo docente, os professores, mas ele próprio, uma vez que existem diagnósticos que são precisos, e aqui a gente pode falar da ansiedade, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, assim como também, Muriel, o problema ao contrário, no outro extremo, que a gente nunca pode deixar de esquecer, que são as crianças que têm uma superdotação. Então a inteligência também acima da média, muitas vezes configura um problema pedagógico que requer um olhar especializado para que a gente possa, na verdade, colocar as crianças independente das suas características, dentro do sistema de aprendizado normal. Então, o mais importante de tudo é a gente entender que saúde mental é algo que vai impactar nesse cérebro que está em desenvolvimento, que pode provocar muitas vezes sofrimento, tanto para a criança como para a comunidade em que ela vive e para a própria família. Até se a gente for pensar em época de pandemia, a situação que pode se agravar também, né, doutor? Assim, você pode imaginar o seguinte, sem um olhar do dia a dia, do contato físico, tudo fica um pouco mais difícil, né? A ideia de você poder estudar em escola, né, o homeschooling ou coisas assim, faz com que pelo menos o conteúdo de alguma forma ele tem a tendência de ser passado, mas a gente sabe que só isso não basta, né? A gente precisa do convívio, a gente precisa, na verdade, daquele olhar mais de perto para que todo o processo pedagógico venha a acontecer. E quando isso não existe, algumas doenças e transtornos podem se manifestar de uma forma mais exuberante. Aqui a gente fala, né, da depressão, mais uma vez da própria ansiedade e dos transtornos que envolvem muitas vezes o comportamento e a questão da dificuldade de manter o foco. E qual que é a importância da prevenção e do tratamento desses sintomas? Bom, a prevenção, tanto a prevenção primária, que seria de você criar um ambiente agradável, um ambiente saudável do ponto de vista mental, não só para a criança, mas para todos os envolvidos no processo, é fundamental, porque você evita transtornos que são completamente evitáveis quando a gente fala da influência do meio externo, como também a prevenção, podemos falar assim, secundária, de você diagnosticar precocemente o problema, é você conseguir fazer o tratamento, muitas vezes de fórum neuropsiquiátrico, e se for a medicação, o tratamento que assim o seja, se for terapia, que ela seja instituída, e com isso, além de aliviar o sofrimento, você oferece a possibilidade desse indivíduo entrar dentro de um processo de aprendizagem normal, o que vai garantir lá na frente uma formação e a possibilidade de ter a sua independência, tanto financeira como também emocional. E a escola pode ter um papel fundamental para essa redução desses transtornos ou mesmo um acompanhamento? Sim, porque é nesse lugar onde a gente tem o processo pedagógico organizado acontecendo, ou pelo menos essa é a maior proposta. A gente já sai do pressuposto que dentro de casas já existe uma situação que seja favorável. Se assim não for, a gente precisa trabalhar para que isso venha a acontecer. Agora, é dentro da escola em que o indivíduo ele simula o seu contato com a sociedade e você está preparando a criança para ser o adulto do amanhã. Então, se a gente faz esse diagnóstico, chama atenção, cria uma parceria entre os professores e os pais e os cuidadores, consegue aliar profissionais da área da saúde mental dentro desse contexto, o resultado acaba sendo muito melhor. Então, assim, é uma questão que envolve a ideia da própria inclusão e principalmente no momento em que esse cérebro está sendo moldado para constituir a mente do indivíduo no futuro. Vamos para o próximo tema agora, doutor, porque uma startup brasileira desenvolveu um aparelho que é capaz de monitorar, olha isso, a capacidade do cérebro de manter a pressão dentro do crânio. E o resultado do monitoramento sai em até 20 minutos. Esse aparelho é considerado uma evolução, uma vez que a forma mais utilizada para se medir a pressão dentro da cabeça é por um furo no crânio. Doutor, eu sei que você trouxe para a gente entender, aqui a gente tem essa imagem, mas você trouxe para a gente... Trouxe. Mostra já pra gente como é que funciona esse aparelho, que é muito curioso, né? Olha só que bacana, Muriel. Isso aqui é um crânio de resina, mostrando como é a superfície da nossa cabeça, sem o couro cabeludo. E aqui a gente tem um sensor que é acoplado através de uma fita que é ajustado de acordo com o perímetro cefálico do indivíduo. Nesse sensor, eu tenho a capacidade de captar a própria pulsação do crânio na ordem nanométrica da sua quantidade de
de distância que você consegue ver. E com isso, através de uma análise que vai ser submetido isso para um Bluetooth, por exemplo, num tablet, num celular, e depois então uma análise de computador, eu consigo ter acesso ao padrão da curva da pressão intracraniana e com isso eu consigo estudar a complacência cerebral. Para que serve isso? Isso vem de encontro com um conceito que a gente tem na neurocirurgia, que o crânio é um estojo inelástico, e na verdade ele não é. Quando a gente olha nessa intimidade microscópica, ele pulsa e é capaz de, através dessa forma de você fazer a aferição da pressão, entender se dentro desse crânio a pressão intracraniana ela está alterada, se ela está alta, se tem alteração da complacência cerebral e, com isso, realizar diagnóstico, muitas vezes preciso e necessário, tanto no hospital como, inclusive, no consultório. Então, nesse caso aqui específico, é uma evolução porque não tem nenhum tipo de furo no crânio. Agora, o que a gente está acostumado a ver normalmente, já existe então esse furo no crânio. Ele é arriscado, é uma cirurgia, né, no fim das contas? É uma cirurgia. Por exemplo, um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e eu preciso medir a pressão intracraniana, porque muitas vezes isso vai fazer com que eu tenha que tomar alguma conduta, como, por exemplo, uma operação ou então dar um determinado medicamento, consiste em um procedimento operatório neurocirúrgico, no qual eu faço uma pequena abertura no crânio e coloco um sensor em contato, por exemplo, com estruturas intracranianas como o cérebro, ou então embaixo da própria dura mater, ou dentro dos ventrículos cerebrais. Quer dizer, me dá um número, me dá um padrão de curva, mas é invasivo. A grande sacada aqui, o grande mérito do professor Sérgio Mascarenhas, da Universidade de São Carlos, que desenvolveu isso, é conseguir captar de uma forma não invasiva a pressão intracraniana, que já foi liberado na Anvisa, por exemplo, isso aqui eu utilizo no meu consultório, mas também agora nos Estados Unidos. Então, assim, através desse sensor externo, a gente consegue fazer diagnósticos que nos auxiliam, por exemplo, em tratamento de doenças, como, por exemplo, hipertensão intracraniana idiopática, que é o pseudotumor cerebral, pacientes que têm hidrocefalia e tem uma válvula regulável e de repente eu preciso saber se eu tenho que aumentar ou reduzir a pressão da válvula. Esse sensor me ajuda com isso porque me dá, na verdade, o padrão da curva. Então você imagina o seguinte, se eu tenho um paciente com pressão alta, pressão arterial, eu coloco um manguito em volta do braço e faço uma medida não invasiva. Exato. E tenho acesso ao número. Para o crânio a gente não tinha isso. Então, ou eu fazia uma cirurgia, ou então uma punção lombar, ou seja, colocar um catéter que tem que furar a espinha do indivíduo para ter acesso ao líquido céfalo-raquidiano e ter, então, a medida. Dessa forma, agora, eu consigo fazer essa aferição sem precisar invadir a integridade do ser humano. Doutor, dá mais alguns exemplos do que pode fazer essa pressão do crânio aumentar? Vamos imaginar o seguinte, um tumor cerebral, que é uma situação em que você tem uma divisão de células de uma forma inadequada e dessa forma aumenta uma massa dentro da caixa intracraniana. Isso pode aumentar a pressão intracraniana, dando dor de cabeça, náuseas, vômitos, perda de visão. Um paciente que tem um distúrbio do trânsito licórico, e aqui a gente fala principalmente da hidrocefalia e do pseudotumor cerebral. Pseudo porque é falso, não tem tumor, mas tem uma condição em que a pressão dentro da cabeça está elevada. Isso pode fazer com que o indivíduo tenha dor de cabeça constante, alteração visual e muitas vezes até você fazer o diagnóstico, você já perdeu muito tempo com todo esse processo, que poderia ter sido abreviado. E um sensor como esse, que você pode ter numa clínica e você pode ter num consultório, você consegue ter acesso a essa informação de uma forma muito mais rápida. Então, assim, é um orgulho para a gente aqui, cientista do Brasil, sobretudo para a neurocirurgia brasileira, ter o nosso país aí chancelando uma coisa muito diferente e muito audaciosa em todo o mundo. É uma novidade, inclusive para o mundo, é isso? Inclusive para o mundo. Inclusive, por exemplo, a NASA vem utilizando isso e existem projetos para sua utilização, para se aferir a pressão intracraniana nos mais diversos ambientes e locais, sem a necessidade de invadir a integridade de um ser humano. Doutor, e para a gente encerrar, se a pressão estiver realmente de forma normal, como fazer ela normalizar depois que apontar, por exemplo, nesse aparelho, algum tipo de anormalidade? Então, dependendo do diagnóstico, você vai estabelecer um tratamento preciso. Por exemplo, pode ser a utilização de um medicamento para reduzir o valor da pressão intracraniana, pode ser a necessidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, o implante de uma válvula, então se for um tumor, a remoção de um tumor. É lógico que isso aqui não vem sozinho, vem junto com a necessidade de um médico avaliar, fazer um bom exame físico, exames de imagem em conjunto e então estabelecer um tratamento, Muriel.
Então, perfeito. Existe, então, uma opção que não é a cirurgia, que é fazer aquele furo no crânio. E a opção é esse aparelhinho pequenininho que parece ser tão fácil. Exato. Esse aparelhinho pequenininho, ele faz a captação e nos dá uma informação extremamente importante, sem a necessidade de realizar um procedimento cruento, que é uma cirurgia, evitando, assim, complicações que muitas vezes são desnecessárias. Novidades, então, na ciência brasileira. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.